Muito bem, galera, estamos aqui de volta ao estudo do Código de Ética do TRT Primeira Região e estamos agora falando sobre os deveres. Nem só de direitos vive o homem, como vimos no vídeo anterior, o artigo 5º. Hoje falaremos sobre o artigo 6º e vocês vão perceber que de direitos são poucos incisos comparados com o artigo 6º, que traz uma gama de deveres. Quais são os deveres? E nós vamos extrair a palavra-chave de cada um deles. Primeiro, vamos então ao inciso 1, que trata como dever de todo servidor do TRT da Primeira Região: 1. Resguardar em sua conduta pessoal a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, agindo com harmonia com os compromissos éticos assumidos neste Código e os valores institucionais. Então, nesse inciso 1 está relacionado à conduta pessoal do servidor do TRT Primeira Região. Precisa ser uma conduta íntegra, honrada, digna da sua função pública. 2. Proceder com honestidade, probidade e tempestividade, escolhendo sempre, quando estiver diante de mais de uma opção legal, a que melhor se coadunar com a ética e com o interesse público. Assinalem para mim esse inciso 2, porque ele é muito importante e já caiu muitas questões quando cobra código de ética a respeito desse inciso 2. Então, se o servidor público está diante de duas opções, e essas duas opções são legais, ele tem que optar por aquela opção que estiver mais ligada à ética e ao interesse público, que estiver mais respeitando o código de ética e o interesse público. Palavra-chave desse inciso 2 aqui: mais de uma opção legal, para você não esquecer que precisa ser escolhida aquela opção que esteja mais coadunada com a ética e com o interesse público. 3. Desempenhar com zelo e eficiência as atribuições do cargo ou função de que seja titular. Então, desempenhar com zelo e eficiência são as palavras-chave desse inciso 3. 4. Apresentar prestação de contas sob sua responsabilidade no prazo determinado. Uma coisa é prestar as contas, outra coisa é prestar as contas fora do prazo. O servidor que é responsável por isso tem que prestar contas no prazo determinado. Então, prestação de contas. 5. Tratar as pessoas com as quais se relacionarem em função do trabalho com urbanidade, cortesia, respeito, educação e consideração, inclusive quanto às possíveis limitações pessoais, como, por exemplo, as pessoas com deficiência. Deverão ser tratadas levando em consideração essas limitações. Então, qual que é a palavra-chave do inciso 5? Tratar. Tratamento das pessoas. 6. Resistir a pressões de superiores hierárquicos, de contratantes e de outros que visem a obter favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou antiéticas, aéticas, e denunciá-las. Então, não basta você resistir a essa pressão de superiores que estão agindo de má fé. Você precisa denunciar, e isso pode ser questão de prova. Assinale o inciso 6 para a gente. Então, palavras-chave do inciso 6: resistir e denunciar. 7. Ser assíduo e pontual ao serviço. Preciso falar alguma coisa desse inciso? Assiduidade. Fazer o que você, pelo menos o que você foi nomeado para isso, tomou posse para isso e entrou em exercício para isso. Trabalhar, tem que trabalhar pelo menos. Assiduidade. 8º, o inciso 8. Dar ciência imediatamente à chefia competente todo e qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse público, prejudicial ao tribunal ou à sua missão institucional de que tenha tomado conhecimento em razão. Então, dar ciência de fatos, atos contrários ao interesse público. Então, não é aquela pessoa que viu uma coisa errada, não vou fazer, não é comigo, não é para mim, não está me machucando, não está mexendo com o meu trabalho, não. Você tem que dar ciência à sua chefia imediata de atos, fatos contrários ao interesse público. 9. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função, evitando o uso de vestuário e adereços que comprometam a boa apresentação pessoal, a imagem institucional ou a neutralidade profissional. Palavra-chave da 9. Vestimentas
adequadas. 10. Empenhar-se em seu desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizado quanto a novos métodos, técnicas e normas de trabalho aplicáveis à sua área de atuação. É aquilo que nós falamos em outros vídeos, né? A questão da inovação, do desenvolvimento profissional. Então, você precisa se desenvolver. Tanto um direito seu participar de palestras, cursos que vão se desenvolver, como é seu dever também se desenvolver. Você não precisa ficar esperando só a instituição para isso. 11. Disseminar no ambiente de trabalho informações e conhecimentos obtidos em razão de treinamentos ou de exercício profissional e que possam contribuir para a eficiência dos trabalhos realizados pelos demais servidores. Não basta você ter acesso à informação, você precisa disseminar essa informação. Então, disseminar informações úteis para o trabalho. 12. Cumprir de acordo com as normas de serviço, ordens e instruções superiores às tarefas do seu cargo ou função. Você não vai ser aquele menino rebelde. Você vai cumprir com as ordens, desde que não sejam manifestamente legais dos seus superiores. Então, nós temos aqui cumprir ordens, palavra-chave da 12. 13. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, prestando toda a colaboração ao seu alcance. Então, facilitar a fiscalização. Então, eu não vou esconder materiais que seriam úteis para fiscalização. Eu tenho que facilitar, contribuir para que seja uma fiscalização efetiva e eficaz. 14. Prestar no ato da posse compromisso de cumprimento das normas de conduta ética. Então, esse código de ética que nós estamos estudando, quando você for tomar posse, você vai prestar um compromisso que respeito a esse código de ética. Então, prestar no ato da posse o compromisso. 15. Evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, é o chamado menino rebelde, respeitando os posicionamentos e as ideias divergentes, sem prejuízo de representar contra qualquer ato irregular. Então, evitar assumir posição de intransigência. Tá? É o menino rebelde que não respeita as decisões. 16. Manter sob sigilo dados e informações de natureza confidencial obtidos no exercício de suas atividades ou, ainda, de natureza pessoal de colegas e subordinados que só a eles digam respeito, às quais, porventura, tenha acesso em decorrência do exercício profissional, informando a chefia imediata ou a autoridade responsável, quando tomar conhecimento de que assuntos sigilosos estejam ou venham a ser revelados. Primeiramente, tem um assunto que precisa ser mantido sob sigilo, que é uma informação de natureza confidencial relativa ao exercício das suas atividades. Você precisa manter. E, além de tudo, não só manter, mas levar a conhecimento da chefia quando alguma informação que precisa ser mantido sigilo está sendo vazada. Tá? Então, manter sob sigilo e também informar a autoridade responsável quando eu tenho assuntos sigilosos que estão sendo revelados. 17. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias. É aquilo que eu vou levando com a barriga, não resolvo com rapidez e efetividade. Principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano ao usuário. Você está lá jogando paciência no computador enquanto tem uma fila gigantesca para ser atendida. Né? É um exemplo simples aqui. Você precisa, então, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento. Isso é o inciso 17, palavras-chave. 18. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Então, cuidado com os usuários dos serviços públicos. Tratar com carinho, respeito, educação. 19. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Por exemplo, comer no ambiente de trabalho. Aí você come aquele sanduíche, cai manteiga no teclado. Aí você coloca o papel do sanduíche do lado, o refrigerante e vai acumulando, junta insetos. Então tem que manter o ambiente limpo. Tá? Esses, então, são os deveres
previstos no artigo 6º, Código de Ética TRT Primeira Região. Lembrando vocês que no meu site está disponível o curso de 120 questões comentadas inéditas para você treinar tanto o regimento interno quanto o Código de Ética. Tudo bem? A gente fecha o artigo 6º, voltamos nesta terça com mais artigos do Código de Ética. Até o final. Tchau, tchau.